Um furgão 100% elétrico que promete se pagar ao longo do tempo, tem até 300 km de autonomia e um preço bem interessante comparado aos concorrentes turbo diesel. Essa é a BYD ET3 que eu vou trazer aqui hoje, então se você gosta de eletrificado já deixa um like e eu também vou conseguir dar uma volta nesse carro, então já deixa um like novamente porque não é todo mundo aí que já testou uma ET3. Do meu lado então tem uma van ET3 da BYD, que foi na verdade o primeiro modelo, o primeiro veículo que a marca começou a vender no Brasil. Lá no ano de 2021, até final de 2020 ela já vinha sinalizando que ia vender esse veículo e que hoje está compartilhando o espaço da concessionária com outros modelos. Olha ali, um TAN, o que eu acabei de filmar, que é o D1, e lá no final o Song, e hoje todos compartilham o mesmo local com a ET3, que é o furgão que a BYD vende aqui no Brasil. Na verdade, esse aqui foi o modelo mais vendido, o furgão elétrico mais vendido do Brasil em 2021. Claro, os concorrentes ainda estavam aparecendo, mas é um carro que chamou aí a atenção e roda já na Americanas, Unilever, um modelo que de fato tem entregado a sua proposta e que hoje vai dar pra gente fazer um teste e ver se de fato ele é tudo isso mesmo. É uma van, tem aí a potência de 109 cavalos, 18 kg forçamento de torque, pode levar até 808 kg de capacidade de capacidade de carga e tem um volume de até 3.000 litros. Aí números interessantes comparado à concorrência. Claro, a capacidade de carga ela é menor que modelos turbo diesel, muito porque também essa não é uma van tão grande. Vocês podem ver que é uma van compacta e que inclusive para você poder dirigir você precisa somente da carteira B, não é uma van que precisa da carteira C, e que promete aí incomodar no mercado, já que é um modelo que ao longo do tempo tende a se pagar comparado a uma van a diesel. Vou colocar os dados aí na tela, mas o custo de rodagem aproximado é de 0,9 centavos dessa van, enquanto um modelo turbo diesel tem um custo bem mais elevado. Vou colocar aí na tela, e essa é uma das razões pelas quais a BYD aposta tanto nessa versão. A ET3, então, tem aí esse desenho. E indo agora ao que mais interessa, e nesse caso é o espaço aqui atrás. Deixa eu abrir a porta dela. Porta aqui, claro, é uma van, não é uma porta elétrica, né? Diferente do D1. E você tem aqui uma das laterais, são duas portas. Dá pra dar uma olhadinha aqui na frente já, dá pra dar uma espiadinha. Essa é a capacidade de carga, 3.000 litros e 808 quilos. Veja que já tem um alumínio aqui forrando a parte de baixo. E eu vou abrir agora a tampa traseira para mostrar para vocês. Tampa traseira que também vai ter abertura manual, mas que, claro, segue os padrões do mercado. E com ela aberta, essa é a capacidade da ET3. Lembrando aqui são 300 km de autonomia e com carga. Esse número a BYD divulga com carga. E aí, claro, ela só ressalta que dependendo da condição, essa van vai fazer ali 250, 300, já que você pode ter um uso mais severo dela. Por dentro, seguindo os padrões de uma van, né? Acabamento aqui plástico duro, mas já vai ter abertura elétrica das janelas, bancos com ajustes manuais. Aqui na parte interna um velocímetro com um computador de bordo que também segue os padrões de mercado, né? De Peugeot, Citroën, etc. Uma multimídia que tem um tamanho bacana, pensando aí na proposta do veículo. Ar digital, câmbio, seletor de tração, na verdade, né? Automático. E esse é o interior da ET3. Deixa eu tirar um pouco do zoom para mostrar para vocês. Tá aqui um pouco, dá para dar uma olhadinha ali atrás. Os bancos adianto que são confortáveis, eu vou dar uma volta nela para mostrar daqui a pouquinho. E o que eu posso trazer aqui do veículo? Que você já tem os controles aqui do rádio, farol automático, o que não é algo tão comum numa van, controle para atender ligação, aqui controla o computador de bordo ali, ajuste elétrico dos retrovisores, não tem piloto automático pelo que eu noto aqui, e também não vai ter para-brisas com limpador automático. De todo modo, essa é a parte interna da ET3, um carro para trabalho, então não precisa de muitas perfumarias, mas já tem aí ar-condicionado, uma tela interessante, mas que não vai ter Apple CarPlay aqui. E essa é a visibilidade interna, dá para ver o retrovisor um pouco ali atrás da van, e aqui no meio, né, basicamente não vai ter retrovisor. Uma olhadinha no acabamento do teto, segue o padrão de uma van. Agora vamos dar uma voltinha nela.
Teste de rua com a van ET3, já dei uma andada nela, dirigi um pouquinho, só que agora eu tô no passageiro porque eu não tô com tanta gente para ajudar a filmar, então eu tô com uma pessoa dirigindo aqui para testar, ali da concessionária, o Alisson vai me ajudar, e no caso eu vou poder passar algumas impressões. O que eu já adianto? Eu dei uma voltinha, o que mais chama a atenção? Torque instantâneo numa van, que geralmente a gente não tem esse torque em vans, então ela é bem ágil, o que é bacana pro segmento. Ao mesmo tempo, uma direção que não é tão macia quanto a de carro. Por quê? Porque tem que ter uma pegada mais firme mesmo pro propósito do veículo, e ao mesmo tempo um silêncio de rodar bem bacana. Então, dá uma voltinha, fazer algumas acelerações com ela. Volto a dizer, tô aqui num test drive porque a BYD não tá com todos esses carros disponíveis para testar durante uma semana, mas já dá para ter algumas impressões bem interessantes da ET3. Hora de ligar então, pisa no freio, dedo no botão. Lembra bem alguns outros carros. Olha a transmissão aqui, para engatar o drive, puxa para trás e coloca. O painel não é 100% digital, mas já tem ali o mostrador em quilômetros por hora. Ali um medidor de como se fosse um contagiros em quilowatt. Vamos dar uma volta com ela para passar algumas impressões. Como eu falei, tô aqui no carona, mas já consegui dar uma andada. São 109 cavalos e 18 kgfm de torque. Autonomia de 300 km. E vamos testar na prática como é que todo mundo conversa. Claro, aqui vários equipamentos não são necessários, né? É um carro de trabalho e que leva até 808 kg de capacidade. Vou dar um foco aqui na rua então. Um bom silêncio a bordo, se fizer uma análise. Silêncio a bordo já chama atenção no início, principalmente porque esse é o tipo de veículo que em geral é turbo diesel, né? Então, por ser elétrico, de fato faz bastante diferença. Dá para ouvir um pouquinho do chiadinho, principalmente abaixo de 20, 30 km por hora, que é para avisar os pedestres, né? Principalmente que é porque um carro elétrico está vindo. Pontos de destaque: a direção ela tem uma inclinação, né? Já que a proposta é furgão. Aqui ele mostra a pressão dos pneus. E podem ver ali que o contagiros está no zero, porque na verdade o carro está parado, né? Quando a gente arranca, prestar um pouco de atenção aqui no silêncio interno. É elétrico, não faz tanto barulho, mas dá para ouvir os seus chiados, né? Como outros modelos do mesmo segmento. O carro tem se mostrado bem macio, confortável. Claro, um teste com mais carga seria interessante. Aqui a lateral, né? Porque é furgão. A ausência de retrovisor no meio, como manda o figurino. E um pouquinho mais de desempenho agora nesse momento para poder sentir a van. Dá para notar que realmente ela é ágil, né? Diferente aí de outros modelos turbo diesel da concorrência. 109 cavalos no motor elétrico é bacana. Ar-condicionado digital, um item que também já tem aparecido mais nos veículos. Aqui o rádio, que tem uma telinha bacana. Infelizmente não vai ter aí um Apple CarPlay, mas também não é bem a proposta do veículo. E a experiência de andar na ET3 é essa. Cumpre com o propósito, vai levar 808 kg. E lembrando, esse aqui é um carro com a proposta muito de você fazer trajetos de última milha, né? Então são aqueles trajetos em que você precisa fazer para entregar uma bebida, para entregar correios, por exemplo. Então é um veículo que não vai rodar, por exemplo, 400, 500 km de estrada, como outros modelos elétricos. Então aqui os 300 km de autonomia, eles fazem bastante sentido. Deixa eu mostrar um pouco ali da parte traseira. Aqui tem um espelhinho, até o reflexo é bem grande, quase não dá pra ver, mas tá aqui o fundo do furgão, e que vai ter aí 3.000 litros de volume. Vou mostrar um pouco mais de aceleração dela, e aí eu já trago uma conclusão. Mas posso dizer, porque ela é destinada, cumpre bem. Tem até um apoio de braço aqui, o que é um item que não é todo carro que está vindo. Então, faz bem aí a função do dia a dia do trabalho.
carro aí que chega a 60, 70 km por hora com agilidade. Para a proposta, cumpre muito bem. Estacionando aqui, câmera de ré, resolução bem bacana. E claro, a visibilidade ela é diferente, né? Como vocês podem ver, você não vai ter o espelho central. Mas esse também não é um furgão tão comprido. Existem furgões bem mais compridos que esse, tanto que esse aqui pode ser dirigido com uma carteira B. Então essa foi a voltinha com o ET3. E agora, antes de entrar nas conclusões, já deixa eu fazer um pedido aqui pra você. Aqui no YouTube, pro vídeo ir cada vez mais longe, você tem que clicar no gostei. Então, se você gostou do ET3, gostou de avaliar um furgão, clica aqui no gostei do vídeo pra ele ir cada vez mais longe, a gente poder chegar cada vez mais com esse conteúdo de veículos eletrificados. No mais, agora vamos para a conclusão sobre andar com esse modelo. Um furgão elétrico eficiente, ágil e bem interessante para o nosso mercado. Assim que dá para definir o BYD ET3. Como vocês deram uma olhada, eu mostrei um pouco da parte de fora e da parte de dentro dele e saí dar uma volta, dirigi no início, mas depois filmei ali de carona. E o que eu posso dizer? Primeiro da parte externa. É um furgão, né? Então desenho ali branco, um desenho até não tão ousado como modelos atuais, como o próprio último Fiat Scudo, mas um carro bem coerente nesse quesito. Parte interna cumpre bem com a proposta, tem uma multimídia, câmera de ré, sistema ali de Bluetooth, um painel que é legal de visualizar, enfim, acaba se enquadrando bem na proposta ali de furgão. Quando eu saio para andar, qual que é o maior ponto positivo que eu noto? A agilidade do veículo. Quando a gente fala em carro elétrico, é torque instantâneo, é aquela força de imediato que você já conhece. E no BYD ET3 é justamente isso que eu mais notei. Você acelera, mesmo sendo um furgão, você vê que o carro sai muito rápido da imobilidade, ele é muito veloz para ir assim de 20 a 40, 50 ou retomadas curtas dentro da cidade. Então eu considero como um veículo muito positivo para o que ele é proposto e principalmente pelo que a marca vende dele. Quais são as principais considerações que eu posso falar aqui de custo-benefício, se vale a pena, não vale? A primeira é que o BYD ET3 não é um furgão grande como Fiat Scudo, modelo da Peugeot, modelo da Citroën. É um furgão menor, ou seja, é um veículo para utilidades, né, menores do que os outros, ou seja, é um carro mais ali para Americanas, um carro mais para Correios. Talvez se você tiver uma distribuição tão grande, ele não atenda tão bem. Porém, ele também tem um preço inferior aos outros nessa mesma proposta, né? Enquanto a gente está falando de furgões elétricos maiores na casa dos 330 mil, o BYD fica ali em 260, ou seja, ele também é mais barato. E quando a gente compara com o modelo turbo diesel, aí a conta tem que ser no seguinte sentido: você tem que ver qual é o seu gasto com o seu modelo turbo diesel, seja ali de abastecimento por ano, IPVA, tem que ver se no seu estado o elétrico é isento, mas IPVA e, claro, gastos como manutenção. Aí do outro lado você vai ter o BYD, em que você vai ter um gasto de eletricidade muito menor, você vai ter ali para rodar 300 km uma média de 50, 60 reais, e você vai ter uma manutenção quase nula em gastos proporcional ao modelo turbo diesel. Você quase não tem que trocar nenhuma peça na concessionária num carro elétrico, então está aqui um pouco da conta. Em geral, como outros modelos elétricos e até híbridos do mercado, quanto mais você rodar com um modelo a combustão, mais viável o 100% elétrico vai se tornar, e digamos que é justamente esse o ponto que faz o BYD fazer sentido. Em opinião, ele pode atender muito bem a sua empresa, principalmente se você tem aí metas de eficiência, se você tem um uso muito elevado e, claro, se você tem funcionários que gostam e gostariam de ter um veículo mais ágil, menos cansativo, porque não vai ter embreagem, não vai ter tanta vibração, mas mais ágil no dia a dia. Então, sim, o BYD é um modelo que eu considero legal de você ir conhecer, fazer um test drive, ver se vale a pena para a sua operação, e é um carro que sim, eu indico para a proposta. Vou dizer que aqui do canal, e falando pessoalmente, tá, não é um tipo de modelo que eu testo muito, não tenho tanto parâmetros com outros furgões aí para trazer do mercado, mas pensando em ser 100% elétrico, foi bem legal e assim, bem mais ágil que outros modelos que eu já testei. Enfim, esse é o ET3 e agora quero ouvir de você o que você achou desse modelo. Atende a sua empresa? Não atende? Você anda de furgão e acha que poderia ter um veículo que ele ainda poderia ser superior? Comenta aqui embaixo e, claro, deixa o seu inscrever, porque isso ajuda muito o canal e a gente quer cada vez ir mais longe com o conteúdo de veículos elétricos. No mais, obrigado por acompanhar. Sou Matheus Afonso, da Electricar BR.